Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui de novo no estúdio da redação de Carta Capital, aqui na região central de São Paulo. Nós vamos conversar com um cantor, compositor, escritor. Tenho admiração por ele, Fausto Fawcett. Obrigado, Fausto. Tudo bem, Augusto? Beleza. Vamos aí, prazer. Vamos lá agora. Legal, Fausto, eu não sei nem por onde começar, porque você faz tanta coisa. A gente precisa organizar assim nossa conversa. Vamos lá. Vamos lá. É que nem aquele chinês de circo, né, tentando equilibrar os pratos. É assim que se vive. Animáquina, que é um espetáculo teatral, como é que é isso? Audiovisual? Conta um pouco dessa história. O seguinte, há um tempo atrás, enfim, estava no Rio de Janeiro, trabalhando com uma banda, Obôs Efêmeros, né? Meu parceiro Laufer, etc. E eu convidei o Jodelle Larcher, que é um super diretor e VJ, enfim, da minha geração, etc., que enfim, trabalhou na Globo, trabalhou em vários lugares, né? E a gente já tinha, na verdade, há um bom tempo, tá com o intuito de trabalhar juntos, né? Ele quis fazer isso ainda está, alguma hora sai, né? Que é um conto, né? Do livro básico instinto, chamado Valdemir e Chacininha, que ele gosta muito e estava a fim de filmar, enfim, isso no começo ali dos anos 2000. A gente começou, então, a se encontrar e tal. Opa. Aí, em 2018, quando eu estava fazendo Show Cachorrada Doentio, chamei ele para fazer as projeções, fazer as experimentações que ele gosta de fazer, né? E, enfim, juntar ali as intenções artísticas, etc. E, num dado momento, eu cheguei e conversei com ele, quando eu queria, eu estava muito afim de ter um som eletrônico, industrial, com groove, com batida, né? Para, enfim, fazer um trabalho. Ele logo encontrou e me falou de um cara que tinha um bunker, né? Desse que eu queria mesmo. Alguém que tivesse um bunker, uma caverna com os equipamentos analógicos. E o Jarbas Zainelli foi essa figura. Então a gente fez no primeiro momento o Faveloche. Por que eu estou botando essa introdução toda? Porque essas intenções, né, elas acabou que não o Faveloche foi para as plataformas, mas não a nossa parceria com o Jarbas, nós acabamos nos separando. Mas eu continuo com a intenção. E no meio da pandemia, o Faveloche também foi feito na pandemia. No meio da pandemia, eu recebo um convite, enfim, para fazer um texto para um grupo chamado Anvil, que é comandado pelo programador, tecladista, músico sensacional chamado Paulo Beto, né? E ele, através da vocalista do grupo, né, Bibiane Graef, entrou em contato comigo, porque a Bibiane fazia um outro espetáculo comigo aqui em São Paulo, um espetáculo no qual eu participava, chamado Trovadores do Miocárdio, que é um outro projeto, um outro parceiro que eu tenho, Eduardo Bel, produtor, enfim. Então ela me pediu, entrou em contato comigo e eu fiz um texto para eles, e aí começou uma ligação. Então, que foi desembocar nessa conjugação que a gente tem hoje, né? Eu, Jodelle Larcher, o Paulo Beto e o Mari Crestani, né? Então, esse é o históricozinho dos encontros e das admirações e das cumplicidades que levaram a esse show. E aí pegamos parte de músicas do Faveloche, começamos a fazer outras músicas também, pegamos várias do repertório dos Obôs Efêmeros, que é uma coisa que não dava para não
não utilizar, e fomos montando o show. E a gente está, né, na medida do possível, de acordo com os lugares, etc., o Jodelle pode exercer a sua habilidade, a sua criatividade, etc. Isso porque nem todos os lugares estão preparados para, obviamente, imersões audiovisuais, né? Então as coisas são improvisadas, etc. Mas a gente está indo muito bem, e o principal, a gente está cada vez mais, a gente está trabalhando, acho que é o 3º ano de trabalho, né? E o entendimento, enfim, musical e artístico está indo de vento em popa, né? Eu, de brincadeira, digo que a coisa só vai piorar. Então é isso. Esse é o histórico, digamos, dos bastidores dos encontros. Como é que se processa o espetáculo, né? Quer dizer, um espetáculo audiovisual. Você tem um canto falado nos seus projetos, eu creio que seja esse isso que você faz. Tem um pessoal acompanhando sonoramente, ali, instrumentistas, como é que... Não, é isso. Então o que acontece? O que eu falei que é o que acaba acontecendo. No palco, somos nós 4, né? Eu, Jodelle, o Mari e o Paulo Beto, entendeu? E, claro, as letras, o modo como eu atuo tem a ver justamente com isso, com o canto falado, né? Não tem... Vai do rap, eu digo que a gente faz uma espécie de rap de câmara, né? Ou então um espetáculo de rapsódias, entendeu? Assim, crônicas urbanas com uma pitadazinha de delírio, né? Para poder dar uma sacudida, né? Nas pessoas, né? É uma crítica, né? Mas é a crítica com delírio, né, para seduzir, né, as pessoas. Então, alguma hora a gente vai conseguir, né, realmente ter talvez um observatório, um domo, algum lugar em que a gente faça uma temporada, uma residência, e aí as pessoas entram ali, né, como se fosse, enfim, uma espécie de trem fantasma das atualidades, entendeu? Esse espetáculo já está circulando, né? Quer dizer, exatamente. E como é que tem sido assim, as pessoas dentro desse... Como é que você tem percebido as pessoas? Porque, pela sua narrativa, é um espetáculo diferente, quer dizer, uma imersão ali num processo diferente do que a gente está acostumado com teatro para ouvir música, né? Por exemplo. Que acaba sendo, né, dentro do que você pode chamar de artes cênicas, ele fleta com o teatro, porque você está falando, né? Eu não venho do Gilã, entendeu? Da periferia, daquelas batalhas, coisas, né? Nem, obviamente, dos desafios, né? Dos cantadores nordestinos, etc. O rap, ou a minha falação, vai ter a ver com teatro, vai ter a ver com audição radiofônica, muito, né? Vai ter a ver com oração, né? Berraria de gente pela rua, etc. Eu tiro material para fala e para os assuntos, né? De um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Então, mesmo às vezes a gente não conseguindo fazer a imersão audiovisual, quer dizer, das projeções, né? O som e a fala, né? Eles já proporcionam esse transe até cinematográfico mesmo, né? Tem as projeções sublinhando, emoldurando, mas também tem a fala levando as pessoas para um... São 2 cinemas, né? Digamos, o da fala, o musical, e todo o aparato de groove, de usina sonora que o Mari e o Paulo Beto maravilhosamente conseguem produzir, né? Como é que está a circulação disso? Tem um espetáculo, tem uma ideia de um livro, tem um espetáculo. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Espetáculo que vira livro, o livro que vira espetáculo, às vezes apenas um artigo, algum texto que vira exposição. Eu acho que então as pistas, digamos, do que a gente conhece de artes, né? Humanistas, etc.,
a partir de um lance de escrita, né, você pode chegar e, né, colocar para várias pistas, para um roteiro de cinema, para uma letra de música, né, para uma peça teatral, enfim, dentro de uma exposição, como uma coisa plástica também, porque eu escrevo garranchamente, né, com um pilô, etc. Depois é que eu passo para o computador, enfim. Então, não tem muito erro essa distribuição, né, da escrita, né, e dos temas também. Nessa linha, esse ano você lançou Pesadelo Ambicioso, né, com o Shelpa Ferro, né, que é um grupo que tem um trabalho bem específico, né? Sim, sim. E você faz o Canto Falado, está lá disponível nas plataformas de música, e está claro lá você... O Pesadelo Ambicioso era um livro seu lançado em 2023, né? 2023. Ele inicialmente, na pandemia, ele foi uma exposição, porque eles são artistas plásticos, né? O Shelpa Ferro, eles fazem aquela espécie de escultura sonora, né, digamos, um nome assim, né? E aí trabalham ali as manchas, né, de som. E então eles, né, em 2021, o CCBB fez uma exposição deles chamada Pesadelo Ambicioso, ou passou a se chamar, porque eles me chamaram para fazer o texto. E aí eu peguei esses textos, né, na verdade são compilações, é uma compilação de textos de espetáculos, né, inclusive do Cachorrada Doentia que eu falei. E agora virou disco, e tem essa peculiaridade, né, de ser um disco de falação com som, uma coisa que, digamos, há muito tempo não é... Cara, porque isso não houve. A indústria do disco não era só música, né, Eu tinha um amigo meu que tinha um disco de corrida de automóvel, ele ficava... Realmente é uma pessoa que vivia noutra dimensão, e ele ficava ouvindo aquilo enquanto estudava, ele ficava ouvindo Fórmula 1 no vinil, né? Então você tem vários discos com narração do Pablo Neruda, não sei o quê, com alguma música. É uma tradição que, digamos, foi apagada, digamos. Aí agora a gente chega e com toda a carga contemporânea, a gente reeditou. Então, e o Money Máquina, então, vai exatamente por esse caminho também. Entendi. Vai pela Terreno Estranho, deve sair em setembro, ali, em outubro. Então, os temas do show Money Máquina, quer dizer, algumas letras serão expandidas, enfim, vão se transformar em contos mesmo, né? Assim como aconteceu lá com os outros dois primeiros discos, né, dos Robôs Efêmeros, 40 anos atrás. Eram contos que foram reduzidos para música. Aqui vai ser o contrário. Né? Na música vai o conto. E é um livro que vai ter, vou fazer em parceria com a minha mulher, a Sônia Barreto, que é uma designer incrível, e ela vai me ajudar a fazer um livro que deve ter uma primeira edição, meio livro de arte, né, grande, depois vai ficar... Enfim, é uma edição normal, mas vai ter essa ênfase em grafismos, uma coisa plástica bem presente. Agora, a temática de Pesadelo Ambicioso, eu já percebo ali que você tem essas texturas provocativas, nesse caos que a gente vive. Ali você já dá uma atualizada, aí com influência já da tecnologia que já chegou no nível de influência na nossa vida absurda. Sim. E você explora isso nesse trabalho lançado no início desse ano, né? Eu queria que você contasse essa temática, essa mudança de temática. Você tinha uma coisa mais crua da realidade, que era mais visível, agora você entrou numa esfera mais virtual, né? Preocupado ali. Eu queria que você comentasse essa... Na verdade, se alguém, né, conhece aí, os discos e os livros, né, que eu ando fazendo aí uns 40 anos, 30 e tantos anos, você vai ver que as temáticas, ou seja, ambiente urbano, né, que aí eu vou chamar de
urbanóia que gera urbanopatas, né? Com todos os sintomas possíveis. Então, uma coisa é o ambiente urbano, né? O caos urbano e tal, né? Mas com toda... que para mim é sinônimo de, na verdade, caos de complexidades e labirintos, né? De situações e tal. O outro é o não progresso moral dos humanos, né? Porque existe essa idiotice de achar que a gente está indo, que é uma herança cristã, que depois virou uma herança marxista, né? Nós vamos chegar a um ponto de excelência. Se a gente resolver a sociedade, resolve o ser humano. O ser humano tem uma redenção, ele tem salvação, né? Então, esse tipo de burrice ontológica, ninguém chega e, olha, em vez de enfrentar o que é o que são todos os conflitos, né? Eu acho que essas visões, elas, na verdade, elas amesquinham, né? Elas não são, parece que são generosas, mas não são, né? Então, e tem a ver com uma confiança total no ser humano, etc. Então, você pega ali uma rede social, é um coliseu, né? Onde você tem uma mistura de Pedro de Lara com Alborguete, né? Todo mundo virou né? Um existencialismo sensacionalista. Todo mundo virou gente marrom, né? Como tinha imprensa marrom, todos ficaram com o seu lado marrom ali, lá em cima, né? Parafraseando John Lennon, né? Vamos dar uma chance à paz, né? Vamos dar uma chance ao ódio, né? Então, finalmente foi dado e veio para ficar. Então, quando eu falo do conservador, é você chegar e encarar o ser humano como uma criatura precária, né? Com suas fraquezas, com suas limitações, que vai fazer coisas extraordinárias, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Tá. Aquele empate técnico entre Hitler e Einstein, digamos, né? Então você tem que encarar dessa forma e também tem a partir disso você não vai ficar preocupado com o futuro, que o futuro também é aquela história. A juventude foi transformada num grande fetiche, né? de responsabilidade de mudanças, né? Aquela coisa tem uma palavrinha chata, mas vai fazer o quê? Ela está aí, chama revolução. Então temos que reinaugurar o ser humano o tempo todo. Então, para reinaugurar, você tem que apostar nos jovens, né? Mas isso foi bastante... ficou bastante explícito na década de 60, quando você juntou mídia, juventude, aí hippie, com heranças de beatniks, de existencialistas, etc. E tal, né? A palavra era liberdade, libertário, né? E contra o sistema, né? Fazia um sentido, né? Que até hoje tem, né? É o europeu, o ocidental, capitalista, etc, etc, etc. Né? Sabem que hoje você tem 300 mil sistemas. Mas então, a juventude ali, se você faz o cálculo, né? 2026 já está com 60 anos, o fetiche comercial. Então já está idoso. Não vale. Então a juventude deixou de ser desse fetiche futurista e o futuro como alguma coisa que vai... como é que é? Inóspita, mas esperançosa completamente, nós vamos chegar a um ponto, também deixou, né? O jovem agora é um jovem, né? Que vai renovar ou vai simplesmente repetir certas coisas. Então, esse é o ponto. Quando eu falo repetir, e aí é o ponto, digamos, conservador interessante. Não esse conservador, pseudo-conservador idiota, né? De pseudo-direita também, que não existe, na verdade, é um bando de delinquentes, né? Vamos colocar da forma que tem que ser colocada, né? Se bem que tem o case psiquiátrico que passa a ser interessante também, né? Ninguém que reza para pneu é interessante. Se fosse uma coisa de artes plásticas seria maravilhoso, mas tem coisa, né? Mas tem esse aspecto da seita também, né? Isso vale para várias, né, seitas identitárias para todos os lados. Então acabou esse negócio da juventude, de você chegar e ter, né, essa ideia de progresso do ser humano. Então esse é um dos assuntos que me interessa muito. Não, é como o macaco no filme do Kubrick, né? Chega, tá lá, aí joga o osso, aquilo vira uma coisa. Então você está cercado de próteses, de tecnologia,
né, de cibernética, mas você continua com medo, com tristeza, com raiva, competindo, etc, etc, etc. Coisas do Pleistoceno, enfim. Então aí, né? Então é um primitivo cibernetizado, né? É uma coisa que eu prestei atenção assim também na sua poesia hoje, né, que você falava muito antes, você fazia um contraste maior das coisas entre a beleza, né, e o tal caos, né? E hoje você tem uma ênfase maior nessa questão caótica que a gente vive. Eu não sei se a perturbação é tanta que não dá para disfarçar a realidade, mas eu percebo que você trata essa coisa né, da questão crítica que a gente está com muito mais ênfase. Você fazia lá atrás, que você fazia mais essa coisa misturava mais a beleza, né, falava também dos problemas Sim, urbanos, sim. né, com exagero, mas falava, e hoje você já trata do caos assim com muito mais ênfase, né, do que uma... É porque eu acabei fazendo uma digressão, mas o que eu comecei a falar dos primeiros discos e das obras, das temáticas, é que, na verdade, isso, exatamente como você falou, isso já era abordado, né? Mas o que digamos, não apertava, não tocava tanto na ferida, né? Nas feridas urbanas e políticas e gerais e principalmente, né, psiquiátricas, né, da nossa realidade, é que ali havia uma mundanidade, entendeu? Havia uma coisa de boemia, entendeu? Nos discos e na temática, essa boemia era muito presente também, entendeu? Você vê que eu faço muitas músicas com musas, com, né, mulheres, etc. Então tinha uma coisa de rua que tinha a ver com a minha vida, né? Também, né, tinha a vida artística, trabalhava, etc., mas tinha toda essa vida noturna, tal, que ela... Então isso tinha, digamos, um lance erótico e prazeroso que entrecortava essa visão já crítica e cética, né, que é uma palavra boa, não no sentido comum que se usa, cético de você não acreditar em nada, não. Cético como é que é mesmo? Como é que é mesmo, né? Você, assim como eu falei, duvida do ser humano, duvida das coisas, mas prestando atenção, justamente porque você tem que prestar atenção, né? Senão você fica com um ser humano idealizado. Eu estava falando, vamos chegar naquele ponto, porque o ser humano ele é incrivelmente incrível, né? Então essa é a diferença. Então, no primeiro disco, por exemplo, era Copacabana direto, né? Aquele universo das ruas e mundano, e muito também o outro ponto, o outro tema que eu gosto muito, que é da mídia, né? Quer dizer, das comunicações, como que isso se transforma definitivamente tanto como algo estimulante para um senso crítico, como para uma, digamos, dopamina, né? Eu gosto de dizer que tudo virou, de certa forma, entretenimento, inclusive, obviamente, o jornalismo, né? E eu, no primeiro disco, tinha uma música chamada Rap da Leilani, que, enfim, a Globo não deixou a Leilani participar, a Leilani Neubert, e aí eu tive que mudar para Rap Tony Stark, né? Mas o cara pegava, enfim, aí era na época, né? Tinha uma boutique chamada Boutique Paulo Francis, que tinha raps de todas as locutoras do mundo inteiro, e o camarada estudante de comunicação ia lá e pegava e ouvia o rap, enfim, o rap eram, né, notícias editadas, né, e a Leilani falando. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o reino do jornalismo, o reino da publicidade, eles acabam se casando no sentido de ser uma arena onde acontecem as coisas, onde você vai saber, né? Mas agora isso está gigantescamente, né, internetizado, fragmentado, né? Enfim, os engajamentos são por qualquer um de qualquer lugar, né? Então esse é outro assunto que interessa e que também estava presente no tecnologia bélica,
entendeu? Porque são coisas que mandam no mundo, né? Coisa midiática, e aí você vai para a cibernética, indústria da guerra, né? E indústria farmacêutica, outras que chegam e mandam no mundo, indústrias religiosas, né? Então, esse quadro psíquico, ele só estava amainado ali naquele começo, naqueles dias, por causa desse lance mundano, que foi o auge, foi o Básico Instinto, que foi o espetáculo que eu fiz das Louras, e o disco, né, tratava disso. Mas no próprio Básico Instinto, no segundo disco, isso presente nos livros também, né, sempre teve essa mistura de coisa bélica com midiático e espiritual. E o próprio título aí do trabalho, Animáquina, né, tem a ver, você tem o ser humano aqui, e você tem 3 coisas que ficam circulando, satélites ali, obsessores com ele, né? Aquela animalidade que a gente tem desde sempre, antiga, esses sonhos espirituais, né? Essa coisa, e a máquina, que agora é o que manda, né? A política já está completamente, né, corrompida por acordos e presenças financistas, etc., né? Você não sabe se os países são países mesmo, que soberanias estão acontecendo, né? De que forma elas estão acontecendo, né? Seja tomada por facções, será que os governos têm? O Brasil é um país de facções hoje, em todos os sentidos, né? Ou dentro do quadro midiático, informático, internetico, que você tem, milhões, bilhões de pessoas ali, todo dia, toda noite, né? Inventando engajamentos e seitas e etc., né? Então, você tem essas perspectivas, né? No próprio Básico Instinto, o próprio disco, tratava disso, de como a música Básico Instinto, de não ter democracia, nem conquista humanista, nem um fundo de conforto social. Mas não tem sequer a família, a amizade e a compaixão que estanque o encosto desse sangue, que segure e obstrua o camufle, a estranha luz que vem de um Básico Instinto. Ou seja, fala de como as pessoas estão, de certa forma, encurraladas, né? A minha fome de viver, ela serve para quê? Né? Eu não vejo onde colocar, etc., né? Tem essa designação precariado, que eu acho sensacional para tudo, né? Se não me engano, foi o Tony Negri, né? Foi que fez essa designação, que eu acho maravilhosa. Então, a pessoa encurralada que, vou virar notícia de qualquer maneira. E com a internet isso aconteceu. Então, isso que você está falando já vem são assuntos que já vêm. E realmente aí, eu deixando a boemia, né, tendo que parar de beber. É esse aspecto que eu queria conversar com você. Exatamente. Aí a coisa ficou mais... que ficou crua mesmo. Eu acho que no início da sua carreira, né, lá atrás, da época dos robôs efêmeros e tal, né, final dos anos 80, né? E ali você, para mim, a visão de quem ouvia aquelas suas músicas, né? E depois com o Rio 40 Graus, Sim. que é uma obra-prima sua, eu acho, maravilhosa, que você era um grande observador do cotidiano, né? Quer dizer, um cronista que olhava de perto, né, os contrastes da cidade, a violência da cidade, mas ao mesmo tempo calorosa, né? Que é o Rio de Janeiro, né? Que reflete o Brasil, nu e cru, né? Sim. E depois, com o tempo, isso, eu não sei agora como é que você está como observador disso. Quer dizer, a internet também levou a gente a não ir mais para a rua, menos para a rua, quer dizer, mas eu te coloco assim como um grande observador naquela época, né? E que eu vejo que você mudou isso, talvez com um tempo também. Mas como é que hoje como é que você observa assim hoje como é que é a sua rotina, o seu cotidiano? Você citou, naquela época você saía bastante ali, sim. Copacabana. Hoje, como é que você olha? Qual é a sua matéria-prima? De onde você tira essa matéria-prima? Eu acho que continua sendo a coisa da observação, entendeu? Quer dizer, de ficar atento. Então tem, por exemplo, no livro Animáquina, né? Isso também perpassa as músicas, as letras, etc. Eu fiz várias anotações pegando rede social, entendeu? Porque tem curiosidades também, não tem só essa idiotices, essas, né?
Tem besterol divertido, né, também, e tem informações, por incrível que pareça, tem lá pílulas de coisas interessantes, né? Então, uma das coisas que vai estar presente no livro, vai dar um trabalho braçal, né? São várias anotações que eu fui fazendo de postagens, entendeu? De assuntos que se repetem, etc, etc. Por que eu estou falando isso? Então, é como se fosse uma espécie de avenida. Então, eu vou passeando assim como eu via ao vivo, agora continuo vendo, né? Porque, digamos, Copacabana, que é o lugar onde eu moro, né? Continuo morando. Ela não está com aquela... Não tem a efervescência ali dos anos 80, 90, né? Que tinha uma camelotagem, que tinha a faixa de gozo, né? Como tem a faixa de Gaza nossa sinistra, né? Mas lá tinha a faixa de gozo que ia da Praia do Júnior até a Boate Help, onde você tinha toda a oferta de gente sexual, etc., né? Mas continua sendo um bairro fervilhante, né? E continua com aspectos, com características interessantes em termos sociológicos. É o bairro dos idosos, dos velhos. Aí você diz, porra, mas e aí, daí? E daí é que o Brasil está envelhecendo, meu querido. E a maioria e você tem uma geração que é nem. Você não sabe o que vai acontecer, se ninguém não trabalha, ninguém não sabe, ninguém é burro, né? Sei lá, né? Tem uma minoria que funciona, mas uma grande maioria... E como é que tendo mais velho e menos gente trabalhando, como é que vai ter um INSS, etc., blá, 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 como é que vai funcionar? Tá entendendo? Então, a observação, ela continua, só que aí eu estou mais quieto, digamos, não estou noturno dentro de casa, mas não estou deixando de espionar tudo, entendeu? A minha CIA interior continua, a minha KGB interior continua, entendeu? As coisas ali estão ali, só muda a observação, mas, como você bem colocou, a coisa ficou um pouco mais, a crítica ficou mais crua ainda, né? E isso está bem ali no Pesadelo Ambicioso e no Animáquina também vai estar presente. Você falou do Rio 40 Graus, isso é uma música que ilustra bem isso tudo, resume, porque se você é uma música de 92, e o que aconteceu? Aquilo era do Rio de Janeiro, passou para o Brasil inteiro. Comandos de comandos, e comandos de comandos, submundo oficial, submundo de bandido, submundo da TV, submundo não sei o quê, entendeu? Então a coisa se expandiu, né? Ficou mais contundente. Então, eu vejo dessa forma, como se fossem umas tendências que você vai apontando, e aquilo, em vez de... Quando ele recrudesce, elas recrudescem. Então, isso eu não precisei estar na rua de noite. Primeiro que, né, o chip da boemia, da esbórnia, ele toda hora aparece. Passo numa rua, lembro exatamente dali, tá, aquilo volta, né? Os obsessores, os encostos, eles continuam, né? A gente vai lidando, né? Cada vez que a gente escreve, a gente acende uma vela para lidar com tudo, né? Você citou aí o Rio 40 Graus de 92 e ali criou-se... Você citou que abriu ali uma fenda ali em 90, naquele início dos anos 90, né? Isso. Que foi o funk proibidão, que tem um pouco no Rio 40 Graus, Claro. E aqui em São Paulo, o surgimento do rap, fortalecimento do hip hop, enfim, do movimento. Eu queria que você comentasse, porque você tem uma explicação muito necessária sobre esse assunto, que eu considero, sobre a influência desse tempo, que a gente quer sempre apagar isso, né? Porque isso faz parte... A gente está sempre apagando as coisas, né? Ao longo da história, né? Porque os interesses são grandes, quem escreve a história não está interessado em falar disso, mas ao mesmo tempo ele tem uma grande importância. Eu queria que você falasse desse tempo, né? Do Rio 40 Graus. Só uma coisa que você falou também interessante aí, dos apagamentos e quem escreve a história, né? Porque isso está sendo bastante sacudido. Esse negócio os apagamentos, ou isso aqui, não está dando para... Né? Existe uma vigilância, digamos, crítica em relação
a isso, tanto que você vê que é como se o passado agora tivesse muito mais interessante, muito mais em ebulição do que qualquer ideia de futuro. Está todo mundo remexendo o tempo todo, né, para usar a linguagem futebolística, né? É como se agora qualquer historiador, qualquer sociólogo, qualquer antropólogo, ele tivesse que, na hora que vai fazer uma palestra, ele tem que fazer aquele gesto do VAR, né? Então, aqui, ó, vou conferir, porque tinha um impedimento ali, teve uma mão, entendeu? Em qualquer circunstância histórica. Então, está difícil de ter apagamento, né? Porque os dedos estão apontados, às vezes de uma forma ideologicamente chata, mas está havendo Isso é verdade. está acontecendo essa movimentação Sim. o tempo todo, né, em relação a vários e vários assuntos, né? Desde mulher invisibilizada até não sei o quê, até desmentidos, são desmentidos. Então tá bem interessante nesse sentido. Então, só para colocar esse adendo. Então, no começo dos anos 90, você teve duas chacinas, né? Na verdade, 3. No Rio de Janeiro foram 2. Você teve a da Candelária, teve a de Vigário Geral, né? E em São Paulo, Carandiru, né? As duas escancarando ao mesmo tempo, complexidades e os autoritarismos, né? Autoritarismo no sentido bem presente no brasileiro, né? Porque, enquanto ser humano, né? Porque você sempre foi encarado o Brasil de forma tropicalistamente bacana, claro, todos nós encaramos, isso existe também, né? Mas aí você esquece isso deixou de ser apagado também, né? Porque isso era apagado no meio cultural em função, né, de uma não vamos falar desse lado, digamos, complicado e autoritário das pessoas no Brasil. Vamos falar do grande mestiço futurista incrível, né? O Brasil é a terra do futuro, né? Então venderam isso durante um bom tempo. E a gente viu que não era isso exatamente. Você tinha bastante autoridade, seja na bandidagem, seja em algo oficial. Uma situação bem flagrante no Brasil. Então, este Brasil não esperançoso, mas contundente, vamos encarar o que é, né? Não ficar... Então, ele ali deu uma amostra violenta, em todos os sentidos, né? De que as coisas não estavam sob controle cultural, digamos assim, né? Então você teve uma terceira Jovem Guarda, né? Que foi a Jovem Guarda periférica. A dos anos 80 foi a Jovem Guarda classe média, que era aquela rapaziada que... Classe média, então estudava inglês, consumia música norte-americana e inglesa principalmente, né? Na verdade, a cultura francesa foi substituída, né, em termos de presença estrangeira pela cultura americana e inglesa, muito pela juventude, pelo consumo e tal. Mas não importa, aquilo ali abria a cabeça de qualquer maneira, porque também tinha a presença brasileira, né? Tinha Secos e Molhados, tinha Mutantes, tinha Dizicroquetes, tinha uma opção de gente também, fazendo coisas boas. Então, e contundentes. Então você tinha essa rapaziada, essa segunda Jovem Guarda, da qual eu participei, como era classe média, ela tinha desde lance da pista audiovisual até teatro, até... né, artes plásticas, né? Teve ali geração 80, então essa segunda Jovem Guarda. Aí a terceira, ela aparece no rastro dessas duas chacinas, dessas 3 chacinas, né? Como se fosse uma espécie de gatilho, né? De Big Bang, né? Big Bang mesmo, né? Tanto para revelar
olha aí, vocês ficam falando de marginalidade, disso, daquilo, como se fosse, né, a crítica ao sistema. Então, tem todo um namoro, né, com a marginalidade, isso, né? Esquerda tinha bastante isso, né? Porque isso aí é contra o sistema, não sei o quê, papapá. Digamos, essa fantasia, o cara começaram a ver que não era bem assim, né? E, ao mesmo tempo, tinha, isso era válido, obviamente, quem estava vivenciando esses ambientes nas favelas, enfim, nas periferias. Pô, não, deixa com a gente. Graças aos equipamentos eletrônicos que foram aparecendo e facilitando, né, a feitura das músicas, etc., mesmo com, enfim, com gente que era fora da periferia e foi levando equipamentos para lá. Então, o funk, por exemplo, ele tem 3 fases bem claras. Ele começa justamente com apologia e gritos, proibidões relacionados à coisa bélica, né? A violência, entendeu? Aqui, ó, bababá. Depois, no meio ali, no meio da década de 90, ele está no programa da Xuxa, entendeu? Aí é o funk melody, né? Claudinho e Bochecha, latino, etc. Também da mesma turma, etc., mas da mesma região, mas com outra onda, né? Aí depois você tem, ali no começo, passagem de 99 para 2000, aí você tem a sacanagem, a coisa erótica, né? Um tapinha não dói, etc., 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 etc. Né? Você tem essas 3, depois elas vão se misturando e, enfim. E no caso de São Paulo, você, na verdade, já havia, desde a década de 80, Estação São Bento aqui, né? Já havia uma sabotagem e tudo, então tem todo um histórico. Mas o grande ponto foi Sobrevivendo no Inferno, né? Dos Racionais, etc. Uma obra-prima de crítica e de situamos aqui. Então você teve essas 2. Ali o Brasil entrou, e também foi a última década em que você teve realmente uma mistura de gêneros, também muito no caso das músicas e das gravadoras que ainda haviam, né? Você tinha desde Raimundos com forró, com hardcore, etc. Então, na música também a coisa ficou um pouco mais contundente, entendeu? Pelos equipamentos. Então, teve esse casamento e esses 2 acontecimentos que escancararam 2 pontos que, na verdade, todo mundo já sabia, né? Sabia das violências, tanto oficiais e governamentais, é óbvio, né? E também das bandidagens e ali foram 3 acontecimentos emblemáticos, né, que abriram as cabeças, digamos, né, tanto para uma coisa crítica em relação a, olha, vamos parar com essa história aí de exaltar, sei lá, bandidagens, etc., porque não é bem assim, né? A coisa vai virar e virou, né? Outra coisa, virou, né, realmente um aspecto mafioso, infiltrado dentro do Estado. Não adiantou nada também ter esse negócio, porque aconteceu, tinha que acontecer. E do lado oficial também, né? Acirrou-se esse sentimento de autoridade, de personalidade autoritária, como dizem certos sociólogos, né? Então, ao mesmo tempo que foi algo que gera um Sobrevivendo no Inferno, mostrou que o Sobrevivendo no Inferno, quer dizer, não, então vai ter o Sobrevivendo no Inferno 2, 3, 4, porque não vai parar o inferno. Entendeu? Você vê que o Mano Brown depois chega e diz, porra, a gente não conseguiu, né? Conseguimos uma movimentação, mas ele mesmo dizendo, né? Tá complicado, tá difícil. E a máquina do entretenimento também engoliu o rap, né? Qualquer programa de humor tem alguém lá fazendo rap, né? Imitando, etc. Então, vivemos esses tempos muito bom, Fausto. Avassaladores, né? Esse aí é o nosso pensador dos tempos atuais, grande pensador. Fausto, é isso. Queria que você falasse o que tem daqui para frente. Tem uma Animáquina, né, que vai virar livro. Vai ter um livro no segundo semestre. Temos vários shows. A gente está fazendo um circuito, né, no Rio de Janeiro,
principalmente, mas devemos fazer em outros lugares também, né? E pretendemos, em algum momento, talvez no começo do ano que vem, transformar o Animáquina em vinil, né? Também para ter, digamos, o objeto identificado, rodando aí na casa das pessoas. Queria então, agradecer aí a presença aí do cantor, compositor, escritor, eu que pensador, agradeço. grande pensador aí do cotidiano, grande observador, importante. Acho bem original a forma que o Fausto Fausto pensa assim, o Brasil, a vida das pessoas, né? Principalmente nas áreas urbanas, que são bem mais complexas do que outras. Né? Mas agora com a internet não tem jeito, né? Eu vou pro interior. Não vai não, meu querido. Não tem mais interior, porque eu vou te pegar lá. Né? Você vai ligar o celular, você vai ligar, aí o laptop, tá lá. Então Obrigado, isso. Fausto. Valeu. Obrigado a você, querido. Valeu.